Muito bom dia para você que está acompanhando os canais Veja SC no Facebook e para quem vai assistir posteriormente também através do YouTube. Sou Maicon Thiago e com muito prazer nesta manhã de sábado vamos conversar, saber um pouco mais sobre esta pré-candidata à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Jussara Isabel. Jussara, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao canal Veja SC, que é Veja Santa Catarina, para falar um pouco mais sobre esse projeto seu em busca de uma vaga para representar os catarinenses na Assembleia Legislativa. Muito bom dia, ouvintes que nos acompanham aqui no canal Veja SC. Muito obrigada pela oportunidade, Maicon. É uma satisfação estar aqui contigo. E principalmente aqui em Quilombo, né, que é a minha terra natal, então aqui eu me sinto muito em casa e muito à vontade para conversar com o Maicon e também com vocês que nos acompanham aqui pelo Veja SC. Bem, para você que está chegando agora, dá um joinha ali, compartilha com os seus amigos. Você que conhece a Jussara, como ela mesmo destacou, é natural aqui de Quilombo, então que você possa ajudar a nós chegar a mais pessoas levando essa informação, né? Nós trabalhamos levando informação às pessoas que possam conhecer o projeto da Jussara juntamente com o projeto que é o Novo para Santa Catarina. Falando desse projeto, Jussara, nós conversávamos em off sobre a sua adesão ao partido. Mas o que levou você a escolher o Novo? Maicon, desde criança eu me interesso por política. E esse interesse nasceu aqui em Quilombo mesmo, porque eu convivi muito de perto com o meu avô, o seu Eduvino Vaires, e o meu avô tinha o hábito diário de ouvir a Voz do Brasil. Então, às 7 horas da noite, a casa tinha que ser silenciada para o vô e a avó ouvirem a Voz do Brasil. E eu ficava muito curiosa de saber o que era esse assunto que eles tanto comentavam, debatiam, criticavam. E mais tarde eu fui entender que naquele horário, das 7 às 8 da noite, o assunto era de interesse do brasileiro, de todos nós. E aquilo que se discutia ali impactava na nossa vida. Então eu sempre acompanhei a política muito de perto, mas a minha aproximação do Novo, ela se deu em 98. Eu já estava nas manifestações de rua, em prol da Lava Jato, e muito confiante de que aquilo seria de fato uma depuração do Brasil, que nós poderíamos chegar agora nessa eleição de 2022 com candidatos ficha limpa, com pessoas idôneas disputando o poder e principalmente pessoas com ideais. Isso não aconteceu. Então, a partir da percepção de que a Lava Jato estava sendo desmontada, e na minha opinião essa era a única esperança de uma mudança efetiva na política, eu comecei a simpatizar com o Partido Novo, porque realmente ele se apresenta como uma alternativa de mudança consistente. Eu tenho esse panfleto aqui em mãos, Maicon, que ele é, na verdade, a nossa Bíblia. Nós não temos um compêndio de ideais do Partido Novo, de normas, de regras, de direcionamentos. Nós temos isso, é simples. Se a gente conseguir efetivamente colocar isso em prática, como estamos conseguindo de fato, isso voltou a ser uma alternativa no nosso horizonte para uma política diferente no Brasil. Por exemplo, um dos primeiros itens aqui da nossa Bíblia que eu falo, é o único partido que não usa o dinheiro público para fazer campanha. Mas espera aí, por que não? Né? Afinal, o Estado tem bastante dinheiro. Não, gente, o Estado não tem bastante dinheiro. O Estado simplesmente arrecada o que nós produzimos. O dinheiro que o Estado destina à manutenção das nossas estradas, à saúde, à educação, ele vem do nosso bolso. E, de repente, os políticos resolveram meter a mão no nosso bolso, tirar 5 bilhões do nosso orçamento
para fazer suas campanhas pessoais. Então, esse é um princípio do Novo do qual a gente se orgulha muito. A gente não usa o fundão eleitoral, porque a gente tem respeito ao pagador de impostos. A gente acredita, Maicon, que sim, a política deve ser financiada pelo cidadão, mas que essa seja uma opção. Que o cidadão possa decidir se ele vai financiar a campanha do PT, do Partido Novo, do União Brasil, e faça isso espontaneamente. Contribuindo, doando. Exatamente, como uma contribuição espontânea, como quando você está numa associação. Você escolhe fazer aquilo, você escolhe doar para aquela associação e trabalhar para que ela seja sustentável, para que ela atinja seus objetivos. Essa é a visão de partido que nós temos e a visão de financiamento da política. Muito bem. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Jussara Isabel. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo em Santa Catarina. Hoje, residente em Chapecó, né? Hoje em Chapecó. Mas é natural aqui do município de Quilombo. Jussara, gostaria de saber, você já contou para a gente por que escolheu o Novo, mas eu gostaria de saber como é a Jussara lá, na sua casa. Bom, eu tenho 2 filhas, sou casada, já, 27 anos, meu Deus, já me perdi aqui, gente. Mas enfim, sou casada com o Lenoir Brock, que também é natural aqui de Quilombo. A Jussara dentro de casa é uma mulher como as demais, né? Que chega em casa, vai para a pia, lava a louça, planeja o almoço do dia seguinte, passa no mercado, compra alguma coisa, ao mesmo tempo cuida do seu negócio, seja presencial ou online também, né, que hoje a pandemia nos trouxe essa vantagem, né, uma maior familiaridade com o mundo online, e isso facilitou muito a nossa vida, né, apesar da tragédia que foi a pandemia, a gente, né, ainda conseguimos colher algumas coisas positivas, que foi essa nossa facilitação da vida, né, Michael? Tenho minhas atividades como todo mundo, faço minhas caminhadas, faço yoga de vez em quando também, para dar uma equilibrada nas energias. Gerencio também, ajudo a gerenciar a vida das minhas filhas, né? Tenho uma que está no ensino médio ainda, outra está na faculdade, então todo dia tem que dar uma passadinha, ver como as meninas estão, como elas estão se organizando. Enfim, é uma rotina bastante corrida. Principalmente porque, embora eu seja proprietária do meu negócio, eu sou uma proprietária que trabalha. E trabalha muito, Michael. Eu sou muito atuante, muito presente e até porque eu gosto muito do que eu faço. Eu amo a vida educacional, a vida escolar. Eu tenho uma escola de idiomas em Chapecó, é a maior escola da cidade, então é bastante trabalhoso. Mas a energia que existe dentro de uma escola me motiva muito, porque a gente ali está lidando com pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem evoluir. Então, essa energia me empurra, né, para o trabalho, me empurra para inovação, me empurra para a construção de outras alternativas, e também é onde é a fonte da minha inspiração para o mundo da política também. Ali eu percebo muitas coisas que podem ser melhoradas, inclusive no âmbito da educação pública, da educação privada, do ensino regular também. Muito bem. Você comentava a respeito dessa escola de idiomas que se tornou a maior da cidade de Chapecó. Uhum. Essa sua visão empreendedora, o que você tem para levar para o lado da política? Essa sua visão, ajustando com a sua participação, caso você seja eleita pelos catarinenses para estar na Assembleia. Certo. Maicon, o empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca imaginei para mim, por exemplo, ser
funcionária pública, nada contra, né? Eu acho que cada pessoa deve encontrar o seu caminho com o qual mais se identifica, né? E que possa lhe trazer mais satisfação. Eu nunca imaginei ser empregada. Eu sempre vi nos problemas uma fonte de inspiração, uma oportunidade. Então eu lembro, quando eu era adolescente aqui em Quilombo, eu estudava inglês em Chapecó. Então eu ia para Chapecó ali uma vez por semana e via muitas coisas diferentes. E eu pensava, nossa, mas por que a gente não pode fazer isso lá em Quilombo? Eu devia ter uns 15 anos de idade. Eu girei o comércio aqui me oferecendo para ser vitrinista. Imagina, esse termo nem existia, né? Essa atividade eu não sabia nem por onde começar. Mas enfim, dali a pouco estava eu trazendo um colorido, trazendo uma vida diferente para as vitrines de Quilombo. E agradeço até hoje, assim, os comerciantes daqui que naquela época apostaram nisso. Então, foi uma pequena iniciativa desde cedo, onde eu sempre busquei a inovação, eu sempre busquei trazer para perto de mim e das pessoas que me cercam novas alternativas, nova visão de mundo, mais colorido, formas diferentes de fazer as coisas. E na política eu acredito que a gente precisa muito disso, sabe, Michael? Porque a gente não pode ficar paralisado nos problemas. A gente não pode dizer, isso sempre foi assim, não tem como mudar. Não, tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser feito de uma maneira diferente, mais econômica, mais eficaz, focada em resultados. Então, eu acredito que essa minha visão, essa minha inquietação também vai ser bastante importante na política, para que a gente possa olhar para a situação que nós temos hoje com a visão da melhoria. Esse é o meu objetivo e é assim que eu pretendo contribuir com a política. Bacana. Muito bem, você que está nos acompanhando, pode dar um joinha aí, pode compartilhar, pode mandar um feedback, fazer um comentário, né? Que com certeza a gente vai estar buscando no decorrer da nossa entrevista aqui, talvez buscar a sua pergunta, transmitir aqui a pré-candidata. Você comentou a respeito da sua escola, então muitas pessoas podem estar pensando, se a Jussara for eleita, ela vai trabalhar só para os professores. Acredito que não, né, Jussara? Você, sendo natural de uma cidade interiorana, também com certeza vai ter olhares para principalmente quem trabalha no campo, seja ele produtor de leite, seja produtor de grãos. Qual que é a tua visão sobre essa necessidade para o estado de Santa Catarina? Bom, quando a gente pensa na classe produtiva, Michael, a gente precisa dedicar um olhar muito especial, porque a classe produtiva é quem gera emprego, gera riqueza, gera impostos. A classe produtiva, ela precisa ser destravada. Nós precisamos começar a tirar as amarras que impedem o empreendedor de produzir mais, de progredir, de gerar mais empregos. A gente vive num estado altamente burocrático, onde quando você pensa na abertura de um negócio, é um pouco desanimador. Não deveria estar falando isso, né? Mas quando a pessoa se depara com tanta burocracia, com tanta regra, com tanto alvará, com tanta legislação, às vezes as pessoas desanimam. Isso sem falar na absurda carga tributária, que hoje, né, do PIB a gente destina quase 40% para o Estado. E isso é muito grave, porque isso tira a força da sociedade, tira a força do empreendedor, tira a força da produção mesmo. Então, um dos principais pontos que eu vejo, seja para o campo, seja para a cidade, é reduzir burocracia, é reduzir a carga tributária. Isso sem falar também na questão da infraestrutura, porque o produtor de leite precisa que o caminhão chegue lá,
né? Então nós precisamos ter estradas, a gente precisa ter uma infraestrutura que permita que a gente dê vazão aos nossos produtos de uma maneira mais econômica, porque hoje, com a precariedade da nossa infraestrutura, a gente sabe que se perde muito tempo, se gasta demais com a manutenção do caminhão, se gasta demais com pneu, se gasta muito com gasolina, e isso lá na ponta encarece o produto, prejudicando toda a cadeia produtiva, inclusive ao produtor do leite, por exemplo, que está aí também sofrendo com essa desorganização, na verdade. Muito bem. Quanto uma das maiores preocupações sempre das pessoas é a questão saúde. Como que você trata esse assunto? Maicon, nós temos muito dinheiro destinado à saúde, nós temos muito dinheiro destinado à educação. O que nos falta é uma gestão mais comprometida, uma gestão profissional, uma gestão focada em resultados. Não é mais admissível a gente tirar um paciente aqui de Quilombo e levar para Florianópolis para fazer um procedimento simples, que poderia ser feito aqui, né? E por que não é feito em Quilombo? É em função de burocracia, não é? Então, a gente precisa olhar para os nossos sistemas, nosso sistema de saúde, o nosso sistema educacional, focando no resultado e numa maneira de fazer as coisas de uma maneira mais prática, de um modo mais eficaz. Então, eu sou da opinião de simplificar certas coisas, trabalhar para simplificar, trabalhar para reduzir entraves, para que com isso a gente atinja índices melhores. E isso se faz através de uma gestão profissional. A gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo, independente de que partido elas sejam. Mais técnica e menos política. Exato, mais técnica e menos política. Eu quero te trazer um exemplo aqui, lá da Prefeitura de Joinville, onde nós temos o prefeito, né, o prefeito Adriano, que é do Novo. Foi uma surpresa a eleição do Adriano. E, de repente, o Adriano se viu eleito e se perguntando como que eu vou fazer para tocar essa grande empresa aqui, que é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Exato, né? Maior população também, a cidade mais populosa do estado. O Adriano foi lá na sua vida empresarial e pegou os melhores princípios. O principal deles é colocar a pessoa certa no lugar certo. E ao invés de lotear os cargos e colocar políticos, amigos nas secretarias, o Adriano fez processo seletivo, onde inclusive chamou para participar os funcionários da antiga gestão. Então, com isso, ele conseguiu dar um caráter muito profissional e eficiente, porque ele trouxe as melhores pessoas para cada função, inclusive aqueles que já estavam como servidores ali no setor público, independente do partido, porque é uma visão técnica, isso que nós precisamos nas nossas gestões. Menos política e mais técnica. Aproveitar o conhecimento, a experiência, né? Que muitas vezes uma gestão gasta quase um mandato para formar o profissional, perde a eleição e o próximo precisa formar tudo novamente. Isso. E esse tempo quem paga o preço é o cidadão que não recebe um serviço de qualidade. Exatamente, você tem toda a razão, Maicon. Inclusive, a gente tem que olhar para o servidor público também como uma pessoa que precisa ser valorizada. Porque, infelizmente, hoje, a gente vê o serviço público como sendo um triturador de talentos. A gente seleciona as melhores pessoas para as suas funções e lá elas são abandonadas, elas não são motivadas, elas não têm desafios. Então, esse talento todo que poderia estar contribuindo demais para engrandecer o serviço público, para aumentar a qualidade, ele acaba ficando lá esquecido, justamente porque, esse cara não é do meu partido, então deixa ele ali nessa cadeirinha. Não, às vezes essa pessoa tem talentos incríveis e poderia contribuir enormemente, mas ela precisa ser olhada sob o ponto de vista da gestão, né? Uma gestão de resultado precisa das melhores pessoas. Muito bem. Muito
Bem, você que está acompanhando, esse é o canal Veja SC. Eu sou Maicon Thiago e hoje estou tendo a oportunidade de conversar, saber mais, levar até você um pouco sobre a Jussara Isabel. Ela que é quilombense, hoje mora em Chapecó e está se desafiando, a conquistar aí uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e representar os catarinenses. Falando em representar os catarinenses, quais são as suas principais bandeiras para defender lá na Alesc? Bom, naturalmente não poderia deixar de ser, gente? A educação é a minha bandeira prioritária. Primeiro porque eu gosto muito do tema. É essencial a gente discutir a educação dentro dessa perspectiva que eu te falei também da gestão. Nós precisamos uma gestão mais profissional na educação, focada sim em resultados. Porque, na verdade, uma boa política, Maicon, ela se faz menos com intenções e mais com números, resultados. Às vezes a gente vê propostas incríveis, assim, que parecem que saíram do coração, mas que lá na ponta não terão aquele resultado desejado. São apenas para encher os olhos. Para encher os olhos, exatamente. Então, como diz assim, por aí, de boas intenções o inferno está cheio. Então, por isso que a gente precisa fazer uma gestão mais profissional, focada nos números, nos resultados. Porque, infelizmente, se tratando da educação, Maicon, nós estamos, de acordo com o PISA, entre os 10 piores países do mundo em leitura, matemática e ciências, que é o essencial, o básico. A gente gasta muito e não consegue entregar o básico. Por outro lado, na nossa região, felizmente, a gente tem muita vaga disponível de emprego, que não são preenchidas. Por quê? Porque existe aí um fosso. Existe um abismo entre o que se entrega na educação e o que o mercado de trabalho está exigindo, procurando, precisando. Então, nós precisamos aproximar essas duas pontas, aproximar a educação do mercado de trabalho, de modo a qualificar as pessoas para aquilo que realmente vai fazer diferença na vida delas. Vai ser um emprego melhor, vai ser a oportunidade de uma carreira, mas a gente precisa formar as pessoas para que elas consigam chegar lá. É os profissionais do amanhã, Os profissionais do amanhã. E para isso o básico é essencial. Então, uma das minhas pautas principais, gente, é sim a educação básica de qualidade. Nós precisamos sair dessa posição vergonhosa de estar entre os 10 piores do mundo no básico. Essa é uma das primeiras pautas. A segunda pauta, que também tem a ver com a minha vida, que também tem a ver com o meu dia a dia, é naturalmente o empreendedorismo. E quando eu falo nesse sentido, eu não falo em criar leis mirabolantes, projetos mirabolantes. A gente precisa, na verdade, combater aquilo que impede o empreendedor de ter um resultado, de ter sucesso no seu negócio, de gerar mais emprego e renda. Então, eu te diria que a gente foca mais numa deslegislação do que na própria legislação. Ou seja, nós precisamos eliminar aquelas leis absurdas que volta e meia atrapalham a nossa vida, atrapalham a vida do empreendedor. Nós precisamos focar também na redução da carga tributária, para que eu, você, a Patrícia que está aqui também, todos os que estão nos ouvindo, possam sobrar mais dinheiro no bolso para consumir, para criar o seu próprio negócio, para investir. Porque quem sabe a melhor forma de investir o seu dinheiro é o próprio cidadão, não é o Estado. O jargão mais comum utilizado pelos empreendedores é trabalhar para pagar impostos. E eu vou te dizer, muitas vezes, quando chega o dia 20, que eu recebo o boleto dos impostos, lá do Simples, eu olho para aquilo e penso, nossa, eu gostaria de ganhar tudo isso que o governo me tira todos os meses.
E essa minha realidade não é diferente da realidade da maioria dos empreendedores, que paga mais impostos do que consegue retirar do seu negócio, ou lucrar, né, sobrando para investir mais. Então, hoje o Estado está gigante, ele está cumprindo um papel, um desserviço ao empreendedor e, consequentemente, um desserviço à nossa comunidade, porque na medida em que o empresário, o empreendedor fica sufocado pela carga tributária, nós deixamos de crescer, nós deixamos de gerar riqueza, de gerar emprego, de gerar renda. O problema até nem é, né, pagar os impostos, é não receber o retorno disso na proporção em que é pago. Esse que é uma das grandes críticas, podemos assim dizer, ao sistema político que se instaurou no Brasil ao longo do tempo, né? Sem fazer menção a nenhum, né? Não, e a gente até costuma... É um sistema que se instaurou. A gente até costuma dizer, Maicon, que a gente recolhe impostos à moda dinamarquesa e recebe os serviços padrão Zâmbia. Ou seja, a gente paga muito e recebe muito pouco precariamente. Então, na minha visão e na visão do Partido Novo, é preferível que o cidadão tenha dinheiro no bolso para escolher que tipo de serviço ele vai optar, seja no serviço de saúde, seja no serviço de educação, porque ele vai saber dar o melhor destino para isso. Porque se você pensar na lógica da nossa arrecadação dos impostos, ela está totalmente invertida. A gente manda uma arrecadação imensa para Brasília, né? E a gente recebe só 30% de volta aqui no estado. Brasília retém 70% de tudo que a gente gera em termos de impostos. E onde fica esse dinheiro? Fica na máquina pública, sendo desperdiçado, sendo usado para privilégios, negociatas, e desse dinheiro também é que sai, por exemplo, o absurdo que é o fundão eleitoral. Exatamente. Seguindo, você que está nos acompanhando, essa é a Jussara Isabel, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. Jussara, seguindo aí com as suas pautas, se chegar à Assembleia. Bom, como eu falei, empreendedorismo, educação e também a questão da mulher, Maicon. Eu vejo que a mulher cada vez mais precisa ser vista da mesma forma como o empreendedor, uma parceira no desenvolvimento, uma parceira no avanço para uma sociedade diferenciada. Para você ter uma ideia, Maicon, hoje em dia 48% dos lares no Brasil são mantidos por mulheres. São as mulheres que comandam. E isso no sentido de não só gerar a renda, né, mas também administrar esse lar. Então hoje as mulheres já são protagonistas da nossa sociedade. No entanto, existem setores que ainda elas não estão participando. E muitas vezes não é nem uma questão de algum impedimento. É em função de as mulheres ainda terem uma carga de tarefas muito elevadas, tem tripla jornada, a mulher sai, trabalha, pega ônibus lotado, tem toda aquela dificuldade às vezes para chegar no trabalho, não tem a mesma remuneração que às vezes um homem também obtém naquela mesma função, volta para casa, dá conta dos filhos, prepara o jantar, prepara o lanche do dia seguinte, ajuda o filho nas tarefas escolares, e isso ainda a gente sabe que acaba recaindo muito sobre as mulheres. Então, esse cotidiano ainda muito intenso faz com que muitas mulheres não, mesmo querendo e podendo contribuir com a sociedade, não consigam se envolver. E esse é um dos fatores que ainda a gente vê muito poucas mulheres na política, por exemplo. Embora a gente seja 52% do eleitorado, nós ocupamos apenas 15% das vagas da política. Então, nós precisamos expandir as possibilidades da mulher participar. E para isso a gente precisa um olhar um pouco mais feminino
para a gestão pública também, onde essas amarras e esses entraves ainda estão muito presentes. Então, essa é uma das pautas assim que eu trago muito fortes, além da educação e do empreendedorismo, é facilitar a presença da mulher, seja em outros âmbitos da sociedade, mas principalmente no âmbito da política. Muito bem. Como diz, um olhar 360, né? Aqui diz que as mulheres, o homem vê focado, as mulheres têm um ângulo maior, né? Ver o que está próximo e abrir portas para que elas possam participar. Além disso, você comentou a respeito de ser mãe, ser empreendedora. Esse olhar de mãe para com os catarinenses, como que você vê isso? Para mim é uma coisa muito natural isso, Michael. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, sempre trabalhei com pessoas. A minha formação é em psicologia, então, naturalmente, esse olhar ele foi sendo refinado até pela minha formação. E sempre trabalhei com desenvolvimento humano. Então, você não consegue pensar o desenvolvimento humano se você não conseguir se colocar no lugar do outro. Então, essa é uma característica muito natural da minha personalidade e que ela acaba impregnando tudo que eu faço. Então, muitas vezes eu não precisaria estar ouvindo uma pessoa com tanta atenção ou tanta empatia, mas isso é uma coisa muito natural para mim. Então, da mesma forma que no meu cotidiano, na minha atividade profissional, na minha formação, eu sempre tive esse olhar mais empático, obviamente que isso vai se reproduzir na política também, porque faz parte da minha personalidade. Não é algo que eu precise construir. Isso é algo que já está presente em mim e que certamente vai contribuir também nessa escuta mais empática e mais próxima aos catarinenses. Certo. Comentavas a respeito do mulher. Você acredita que ainda hoje existe um preconceito a respeito de votar em uma mulher? Ou você acha que isso está sendo superado dia a dia? Nós estamos evoluindo nessa parte, Michael. Hoje a gente tem muito mais mulheres no pleito, até porque existe uma cota a ser preenchida, é necessário que 30% das mulheres sejam candidatas, né, para que o partido cumpra com a legislação eleitoral. Então isso também, de uma certa maneira, traz uma presença feminina mais constante, mas nós precisamos ainda dizer com firmeza para as mulheres que sim, vocês podem, vocês têm capacidade. Porque existem algumas pesquisas, Michael, até da HP, né, aquela grande indústria de tecnologia, que percebeu que poucas mulheres se candidatavam aos cargos mais elevados da empresa. E se buscou entender através dessa pesquisa o porquê que essas mulheres não se habilitam, não se candidatam, mesmo tendo a qualificação. E o que se descobriu? Se descobriu que as mulheres se cobram demais. As mulheres nunca se acham prontas para assumir determinados cargos e responsabilidades. As mulheres ainda funcionam de uma maneira muito, digamos, humilde diante das suas próprias capacidades. Então, vamos pensar num cargo que exija, por exemplo, inglês fluente. O homem vai lá, tem 2, 3 anos de inglês e ele põe o currículo lá, né? Sem necessariamente questionar se esse nível é suficiente. Já uma mulher fez inglês até o avançado, fez intercâmbio, tem lá uma série de qualificações, mas ela diz, eu acho que eu não sou capaz, porque faz uns 2 anos que eu não treino, né? Então eu acredito que eu não posso me considerar ainda fluente em inglês. Vai ter alguém melhor que eu. Exato. Então as mulheres precisam ser menos perfeccionistas, acreditar mais no seu potencial, acreditar mais na sua capacidade e realmente se dispor a ocupar essas cadeiras que estão aí vagas. Não existe lá um nome destinado dessas cadeiras, seja na iniciativa privada, seja no setor público, seja na vida da política.
Não existe, não está escrito, aqui vai sentar um homem ou aqui vai sentar uma mulher. Não, as cadeiras estão aí, meninas, e a gente pode ocupar com a nossa competência, com a nossa capacidade, que principalmente com o nosso comprometimento no próprio desenvolvimento. Então, nesse sentido, Maicon, eu acredito que as portas estão muito abertas para as mulheres. A gente só precisa ajudá-las a realmente se habilitar e colocar essa capacidade toda, né, a serviço da nossa sociedade, da política, da iniciativa privada, né, porque capacidade não nos falta, né, meninas? Jussara, trabalha com escola, acredito que o público em grande maioria seja jovens. Sim. Então, tu conhece de perto a realidade e principalmente as necessidades, os anseios que esses jovens têm. Qual que é a tua mensagem a esse público? Que muitos deles talvez vão estar depositando nessa eleição a sua primeira experiência com o voto. Que orientação você daria a eles para que eles possam estudar os candidatos, principalmente, né? Hoje a gente vive uma polarização que está nos deixando meio cegos, né, Maicon? Principalmente quando a gente trata da discussão do pleito presidencial. O que eu gostaria de dizer para os jovens, primeiro é que existem alternativas entre Lula e Bolsonaro. Existem outras pessoas que estão aí, inclusive o Felipe Dávila, que é o nosso candidato a presidente, uma pessoa extremamente qualificada. Pesquisem, busquem informação, vejam quem está aí dentre esses dois pontos de polarização. Segundo, algo que provavelmente os mais jovens desconhecem ou não têm ainda esse entendimento. Hoje, quem decide as coisas no Brasil são os deputados e senadores. O presidente, por mais incrível que ele seja, por mais alinhado que ele seja, por mais propostas bem estruturadas que ele tenha, ele não consegue fazer muita coisa, porque tudo depende da aprovação do nosso Congresso, né, dos deputados e dos senadores. Então, esse voto, ele precisa ser mais valorizado. É necessário que se olhe com muito cuidado para quem você vai escolher, para colocar lá na Assembleia, lá no Congresso Nacional, lá no Senado. Porque são esses os caras que vão decidir a sua vida. Esses são os reais presidentes, né? São os reais presidentes, são os caras que mandam no Brasil, deputados e senadores. Então, meninada, olhem com muito carinho para isso, olhem com muito critério. Vejam, investiguem a história da pessoa, vejam quais são os motivos para que essa pessoa esteja lá. Busquem políticos que não tenham a política como um negócio, que não tenham a política como um projeto de vida. E nesse ponto, assim, eu trago que, da mesma forma que outros candidatos do Partido Novo, Maicon, na sua maioria, são pessoas que têm a sua profissão, têm o seu negócio, não vão viver da política, não vão tomar a política como uma profissão, e sim como uma missão temporária para atingir esses objetivos. Então, meninada, essa é a minha mensagem para vocês. De olho nos candidatos a deputado e senador. Investiguem, busquem descobrir as vírgulas de cada um desses candidatos. Muito bem, a gente já vai caminhando para o nossa final, a nossa entrevista. Gostaria de pedir a você, Jussara, que você elencasse pelo menos 3, vou citar assim, críticas, mas que eu traduziria em pautas urgentes de Santa Catarina, que, se eleita, você vai pôr embaixo do braço e vai bater na tribuna e dizer: nós precisamos resolver isso de maneira urgente. Ok. Nós precisamos resolver de maneira urgente a nossa infraestrutura,
principalmente as nossas estradas que estão aí do mesmo jeito há mais de 40 anos. Então, hoje, a 282, que nos liga ao litoral, é a mesma estrada de 40 anos atrás, Michael. Quando eu era criança, a gente fazia esse percurso. E eu te diria que alguns trechos eram até melhores naquela época, quando era a estrada de chão, pelo menos era bem compactada, né? Tinha uma manutenção constante. E agora a gente vê certos trechos que são, na verdade, uma verdadeira peneira, né? Então, é urgente, uma das pautas urgentes para Santa Catarina é a infraestrutura. Outra questão urgente é a educação, qualidade na educação básica. E outra questão urgente é destravar a vida do empreendedor. Muito bem. Alguma mais que você elegeria como prioridade? Como eu te falei, facilitar a vida das mulheres, para que as mulheres possam ocupar os espaços que estão disponíveis e que elas têm plena capacidade de ocupar. Algo que eu não tenha perguntado e que você gostaria de destacar? Bom, eu gostaria de destacar, sim, Maicon, a questão do próprio Partido Novo. Nós somos um partido que faz o processo seletivo dos seus candidatos. Ou seja, quando a gente se dispõe a ser candidato, a primeira coisa é que a gente vai fazer um curso e a gente vai comprar esse curso, ele não é gratuito, ou seja, a gente vai fazer um investimento no nosso sonho, ou na nossa missão, na nossa pretensão política. Feito esse curso, que são em torno de 80 horas, a gente vai fazer um TCC. Depois desse TCC, a gente vai gravar vídeos defendendo as nossas pautas. E, por fim, nós somos sabatinados por uma banca examinadora. Então, a seleção dos candidatos do Partido Novo, ela é muito rigorosa e ela garante um alinhamento. Esse alinhamento para o eleitor é extremamente importante, porque se o eleitor votar na Jussara, mas for eleita uma outra candidata do Partido Novo, existe a certeza que essa outra candidata vai votar e se posicionar da mesma forma que a Jussara se posicionaria. Então, esse alinhamento garante que o teu voto não vai ser desperdiçado. Como acontece em muitos partidos, que você vota no sujeito X e acaba elegendo uma outra pessoa que pensa totalmente diferente daquele que você votou. Então, eu faço sempre muita questão de deixar claro que se você votar na Jussara e ela não se eleger, o candidato eleito do Partido Novo vai ter as mesmas pautas e vai tomar as mesmas decisões que a Jussara tomaria. Como dizem, não me envergonha. Não vou decepcioná-los de modo algum, né? Como eu digo, eu gosto de andar com a nossa Bíblia, né? Porque é isso que a gente vai defender e respeitar. E com certeza é o melhor para o povo catarinense. Para quem está nos assistindo e que quer conhecer mais sobre a Jussara, como é que faz para saber mais, para manifestar o seu apoio, para contribuir contigo nessa caminhada que vai até outubro? Estamos ainda iniciando essa trajetória. Bom, várias formas de se conectar comigo. Primeiro, através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, jussaraisabel.novo. Lá vocês vão encontrar conteúdos diários e também a oportunidade de conversar diretamente comigo. Também, se você quiser me encontrar pessoalmente, lá em Chapecó, na esquina do Colégio Marista, na esquina da Rua Curitiba com a Marechal Floriano. Lá é o meu trabalho, é a minha vida, a minha escola está lá naquela esquina e as pessoas podem me encontrar lá sim. Além disso, quem quiser contribuir também, eu tenho a minha vaquinha, que você pode acessar lá no meu Instagram também e fazer a sua doação. Porque como a gente falava, Maicon, a gente não usa dinheiro público, mas esse negócio de campanha eleitoral custa muito caro, né? Papel é caro, impressão é cara, marketing é caro e também gasolina é muito cara, né? Então, pessoal, se puderem contribuir com qualquer valor para minha vaquinha, será muito bem-vinda. É a carga tributária em todos os setores, da gráfica, do posto de combustível, do profissional de marketing, né?
tudo fica caro. Exato. Não? Então, vamos pensar em reduzir a carga tributária, né, justamente para baratear toda essa cadeia produtiva, inclusive o custo das eleições. Gente, para você que está nos acompanhando, agradecer imensamente o carinho, né, os likes, podem compartilhar. Jussara, obrigado pela sua disponibilidade, sucesso, você é uma pessoa maravilhosa, demonstra ter um conhecimento fantástico, né? Uma experiência muito boa. Parabéns por essa humildade que você tem, uma pessoa super simples, super simpática, e que você com certeza, se cruzar, ter a oportunidade de apertar a mão, né? Vai sentir a firmeza no que ela está falando. Então, que você possa estudar todos os candidatos, né? Nós vamos conversar com o máximo de candidatos que nós puder, para que você que nos acompanha possa tirar o máximo de proveito, ver se o que a Jussara falou bate com os seus ideais, né? Que o outro pré-candidato possa bater com os seus ideais, e ao final você faça a sua escolha. Mas faça uma escolha segura, vote consciente, vote pelo melhor que você quer para o nosso estado e para o Brasil também. Muito obrigada, Maicon, pelas palavras generosas. E quando o Maicon fala, né, aperte a mão da Jussara, não se constranja, venham conversar mesmo, né? Adoro conversar com as pessoas, tanto que uma das ações que eu mais gosto de fazer para divulgar o Partido Novo é uma ação que a gente chama Novo na Rua, que é justamente fazer panfletagem e falar dos ideais do Partido Novo. Então eu adoro muito esse contato, adoro conversar com as pessoas e com certeza vou ficar muito feliz com o seu aperto de mão e o seu abraço. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e muito grata pela oportunidade, Maicon. Desejo muito sucesso no teu portal, que a gente percebe assim que tem uma seriedade, uma credibilidade bem relevante. Meus parabéns pela tua postura, tá muito legal mesmo. Muito obrigada a todos. Bom fim de semana. Muito bem, você acompanha muito mais em vgsc.com.br.